Olha, gente boa, estou aqui exatamente na UBS do Mucambo, local este onde era o campo do Mucambo, o campo de futebol, o campo dos guidas que a gente chamava. Então, aqui é um lugar de muitas histórias. Esse campo era muito antiguíssimo, né? E era uma festa todos os domingos aqui. Quando tinha jogo aqui, era uma grande festa, né? As pessoas não tinham muitas opções para ir, então todo mundo vinha para o jogo. Todo mundo vinha para cá, para esse jogo. Daqui você tem uma paisagem linda, ó. Vendo a goiabeira lá em cima. A Clarinha. A Lagoa da Pedra ali, ó. Olha a Lagoa da Pedra ali, olha. Chamar para você ver aqui. Olha. Legal. Olha. Bonito, imagem bonita aqui, ó. Tá? Muito bonita. Então aqui acontecia de tudo, né? Tinha aqui o caba namorava, aqui o caba torcia pelos times, gritava no aceiro, não tinha uma torcida danada por aqui. As mulheres gritavam também e todo mundo respeitava todo mundo, certo? Era muito arretado. Minha irmã mesmo gritava que ficava vermelha quando era o time de lá que vinha para cá. Tinha o time também lá dos Ferreira, né? O campo dos Ferreira, como chamava. Olha, aqui era a bodega de Antônio Galego, certo? Onde tinha uma sinuca, onde tinha a cachaça para vender, uma cocada para comer, bolacha, muitas coisas. Era a bodega do sítio, né? Surtida no tempo vindiana, né? A Serra Grande, aquela cachaça chamada Serra Grande, tinha por aqui, né? Mas hoje caiu, ó. Tá só os escombros aqui. Mas ainda dava para dar uma recuperada, né? Olha, dava uma casinha legal aqui. Ainda dá uma casinha legal aqui. Olha, um lugar muito legal. Tira esse mato ali da frente. Ó, que era que eu toparia. Eu tinha coragem de morar num lugar desse aqui, ó. E pode crer. Vai ter água encanada. Já tem, né? Por aqui. Mas vai ter água, logo vai ter água do São Francisco. Acho que já tem aqui, né? A doutora passa aqui, ó. Certo? Mas em quantidade. Porque ela vem, acho que ela chega aqui na UBS. Ah, aqui tem água encanada. Acho que da rua. Tinha de um poço ali, mas eu acho que essa que agora tem. Porque ela vem até ali na frente. Lá para lá um pouquinho daquele caminhão onde vai, deve chegar por aqui. Então aqui hoje é um ponto muito bom o ponto aqui, né? Então ali era a bodega, ali embaixo ficava a casa de João Rocha, que muitas vezes logo de tarde começava o assustado que era um tipo de forró que tinha de radiola, né? Por aqui não tinha energia, não tinha nada. Hoje tem tudo isso aqui, né? Tem energia, tem estrada boa, tem internet, logo o asfalto vai passar aqui. Olha, água encanada. Então é o lugar de você comprar uma chácarazinha por aqui, ó. O clima daqui não tem aparelho, é o melhor de toda a região por aqui, né? Perdendo só para a goiabeira ali em cima, que ali é o frio é grande. Por aqui, né? Goiabeira, Ambó, que são mais ou menos parecidas as alturas, né? O Ambó sendo mais alto. Olha que maravilha aqui. Então, aqui
Quem é que não lembra disso aqui? Quem é que não conviveu por aqui? Não arrumou a namorada? Não jogou um futebol por aqui? Certo? Não tomou as cachaças? Quem foi que não tomou as cachaças por aqui em Antônio Galego? Vinha gente de outros sítios da cidade, vinha de muitos cantos para cá. Não era só quem morava por aqui, não. Aqui morava muita gente. Era habitado, era o sítio mais habitado que tinha no município. Mas depois as pessoas começaram a ir para a cidade. Agora estão voltando, né? Está voltando, está muito habitado para ali. As pessoas em si têm transporte hoje, pegam uma motozinha, vai ali na cidade, volta. Então, está correndo tudinho para cá. O problema do sítio ainda é a segurança. Certo? Mas como está ficando muito habitado, as casas perto uma da outra, internet, câmara nas casas, né? A maioria botando câmara. Então já começa a melhorar a segurança, né? Certo? Não é legal? Com energia, com tudo. Então tudo está facilitando a vida dessas pessoas por aqui. Está doente, tem o UBS. Está doente, tem uma estrada boa, pega um transporte, vai ligeirinho ali na rua e volta. Certo? Então aqui tá um queijo, como diz o povo, né? Você quer morar num lugar sossegado, você procura um localzinho desse e faz sua casinha. Ou compra para vir morar. Bom que só a gota, né? Beleza? Muito legal aqui. Vamos na lembrança e você vê que teve alguma passagem por aqui. Principalmente os cabras velhos da minha idade e até mais novo um pouco, né? Que curtiram por aqui, né? A sua juventude. Muito legal. E aqui surgiram muitos craques de bola, né? Muitos jogadores bons aqui. Eu posso citar o Jorge de Manim, que jogava muito. O Wanda de Gabriel jogava muito bom. O Quió, o Doval, né? Que jogava muito. O Preto de Antônio de Cecia, que jogava muito, né? Foi atleta daqui. Ainda posso citar Osmar, né? De Otacílio, que era um bom jogador. Eu não vou dizer Antônio Neto não, que o goleiro frangueiro, Antônio Neto. Mas pegava bola, teimoso, né? Mas pegava bola, né? Estou dizendo que jogava muito. Aldo Brejeiro era de lá, mas jogava sempre por aqui, né? Milton de Tota era bom também, era de lá. Mas sempre, às vezes jogava por aqui também, mas ele jogava mais no Mucamo de lá, né? Aldo começou por lá, mas veio-se embora para cá. E outros atletas, né, que surgiram lá no passado, que era bom de bola. O Ciel de Dodó, né, o Gilson de Raul, Calunga, alcancei ele pegando bola, né, lá, aqui também. O Chico de Raul, que começou aqui, ele não é daqui, mas vivia mais Raul. E jogava muito bem por aqui. Ele é um rapazinho, né, rapazinho novo. Mas jogava bola que só, também aperfeiçoou por aqui, que ele é lá de São Sebastião, de Desterro, né? E outros craques que surgiram por aqui, que eu não estou lembrado do nome, né? Na atualidade, no momento, não estou lembrado. Mas foram muitos craques por aqui, né? Que jogaram por aqui. Não posso citar, porque são muitos, até um deles que eu não conheci lá no passado, que jogava no tempo do meu pai, né? Que deve ser uma turma que eu não alcancei jogando, mas devia ter muitos craques. Soube que aqui tinha um que foi até profissional, jogou no Central de Caruaru, né? Um camarada aí da família, porque essa família dos Teixeira aqui, que é os Guidas, esses caras tudinho leva jeito para jogar bola, tudinho. Os caras parecem que nasceram para jogar bola mesmo. Onde você vê, até as mulheres, né? Eu estava olhando, as mulheres, tem uma menina de Milton aí, uma neta de Milton, que joga bola aqui só. Tem umas meninas lá, que é a Diana, lá da Cacimba de Roça, joga bola aqui só. Então, até as mulheres têm habilidade para jogar bola, né? Aqui, como diz o cara, aqui eles faziam a bola, né?
O Mucambo jogando num determinado lugar e disse, ah, ninguém ganha deles não. E o Mucambo ganhando, que aqui tinha um time bom. Ganhando. Aí o cabo disse, ah, ninguém ganha deles não. Eles fazem a bola. Imagine jogar. Olha aqui. Eu já estou na escola. Tá certo? Essa entrada aqui vai para Russa Mansa. Passa aqui para muitas casas que tem no Mucambo aqui. Passa. E segue, passa na Russa Mansa. Vai para Pedra d'Água. Quiser vai para Fazenda Manopla, por aqui, certo? É a escola do Mucambo, onde muita gente estudou aqui. Eu fiz a primeira série aqui, só a primeira. Aí já fui estudar na cidade, que eu não podia estudar durante o dia, né? Eu tinha que trabalhar. Eita, rapaz, minha filha, tu tá em uma situação difícil. E foi, nega velha? Como é que você tá, hein? Tá doente? Faz pena uma coisa dessa, né? Olha, merece até uma ação. Vamos saber de quem é essa bichinha, né? Teve ali uma brutucada na bichinha. Ou como os animais sofrem nas mãos dos humanos ou nos desumanos. Olha, aqui a estrada que segue, né, para Desterro, já desse outro lado aqui. Aí fica a escola aqui num lugar bem privilegiado, um espaço. Nós jogávamos muita bola aqui, nesse terreiro aqui. Todo intervalo era aquele tropé da peste. Então aqui, muito formou. Deu pontapé inicial para muita gente que se tornou professores, soldado de polícia, que tinha muitos que foram, né, daqui. Tudo que você imaginar teve um pouco aqui, advogado, jornalista, já tudo que estudou por aqui, nesse Mucambo aqui, ó. A escola aqui por dentro, hoje muito modernizada, né? Olha, aqui dentro como é que está. A escola Hermenegildo Teixeira de Lima, certo? Aqui no Mucambo. Maravilha, né? Ainda funciona, né? Funciona. Geralmente a maioria das escolas foram funcionar do sítio, foram para a cidade. Por quê? Para evitar o multisseriado, certo? O multisseriado, porque o multisseriado atrasa demais a criança. Então é preferível pegar professor, estudante e tudo, levar para a cidade ou para um canto que acabe com o multisseriado, certo? Para os pais de família. Isso é importante, porque seu filho ficar dentro de uma sala onde tem 2, 3, 4 turmas para um professor só, meu filho, não rende não. Ora só, uma sala de aula que eles empurram 30, 35, 40 meninos de uma série só, não rende, porque só uma galinha de pinto que é especialista, mas a galinha só cria 10, 12 pintos. Ela nunca cria 20, 30, porque não dá conta. Tá certo? Uma porca que tem 12, às vezes 2 bacurim, 20, mas com outro manejo, não é com esse aqui, natural, né? Então um professor dá conta, uma pessoa só dá conta de um menino. Aí de repente vai tomar conta de 40. Tem condição de um negócio desse? Não tem. Olha, toda mãe de família sabe que quando tem um menino, ela não dá conta dele. E quando tem 2, pior. Quando são gêmeos, dá um trabalho medonho, porque não dá conta. Aí não tem lógica. Uma sala de aula infantil não pode ter mais de 15 alunos. Não pode de jeito nenhum.
porque não rende. Isso de uma turma só, numa série só. Imagine de muitas, né? Olha, é isso. Então tem que acabar esse multisseriado a qualquer preço. Que a gente pensava que nos anos 90 já ia acabar. E ainda hoje se bate com isso. Né? É uma tristeza. Não tem investimento, assim, o investimento na educação no Brasil é muito pouco. De tão essencial que é. A educação é a vida do aluno. Só tem mais importante do que a educação, a saúde dele. Mas a educação vai fazer parte da saúde dele. Então é a vida do garoto. O garoto que não desenvolve, né, ele não vai produzir. Né? Ele tem que produzir, crescer, porque ele vai produzir para ele e mais umas 10 pessoas, quando a pessoa desenvolve. Então por isso que é importante você lutar, né, acompanhar, ficar de pertinho na educação do seu filho. Isso é fundamental. Ficar de olho, porque é tudo para ele. É o ar que ele vai respirar, é a vida que ele vai ter. A gente come do que aprende. Se a gente aprender pouco, a gente vai comer pouco. Tá certo? Não é dizendo assim que só isso aqui resolve. Uma profissão também é um aprendizado, é uma escola, né? Uma escola. Mas a gente tem que mirar nisso aqui, na criança, para ele não sair da escola, estudar. Garantir ele na escola, que é o desenvolvimento dele. É a vida dele depois, dos filhos dele, dos netos e de quem está perto. A educação, quando vem, ela se expande para todos. Valeu? Então vamos se ligar nisso aí. Só que hoje muitas escolas na zona rural fechou um bocadão que tinha perto. Por exemplo, aqui fechou a lá da Russa Mansa, fechou da Clarinha e estão todos aqui. Né? Por que eles estão todos aqui? Para exatamente acabar com o multisseriado. Certo? Então eles se concentraram aqui nessa escola, essa região por aqui. Vem lá de cima do Maurício, vem, né, da Raposa, esses meninos da Clarinha, da Russa Mansa, eles vêm todos para cá estudar nessas escolas aqui, nessa escola aqui, certo? Para ver se reúne tudo num canto só e melhora o aprendizado, né? Mas a escola, a educação no Brasil, tanto o investimento é pouco, como a própria família, né? Às vezes não tem muito cuidado, não pensa assim, não tem a educação como uma coisa prioritária. Mas isso aqui é a vida, para eu te dizer uma coisa, a educação é a vida, né? Eu só imagino se eu não tivesse estudado, como seria a minha vida. Aqui não dá a comida a ninguém não, mas dá um empurrão bom, porque o desenvolvimento depende da pessoa. Se a gente vier só para a escola, muitos meninos vinham para aqui em Arengá. Eu vi muitos que vinham arengar por aqui. Aí só vinha arengar, então só aprendeu a arengar, não cresceu não. Certo? Muitos deles só vinham fazer confusão, brigavam com a professora, com os colegas e não desenvolveu, jogou a vida fora. Né? Ficou em situação difícil. Muitos garotos da minha época, muitos, né? Aí viveu a vida com sacrifício. Mas não pode deixar que hoje são os netos, né? Pode deixar que seu neto vai viver nessa mesma situação, né? Ainda tem menino que foge da escola, evade, né? Não vem mais para a escola, cresce uma coisinha, 10, 12 anos, não, é dono da vida dele e não estuda mais. Aí o prejuízo é grande. É o prejuízo para ele, é o prejuízo para a nação, porque ele deixa de produzir. A nação é quem vai garantir o pão de cada dia dele e da família dele. É por isso que acontece a desigualdade, né? Uma das coisas que contribui. Os caras já não querem soltar nada para nós. Aí a gente está despreparado. Vem a redução da mão de obra, certo? E a dificuldade da família, né?
Essa escola é fundamental na vida de uma pessoa. Tá certo? A escola é fundamental. Então não deixe seu filho evadir da escola. Fica acompanhando ele. Faça com que ele goste da escola, certo? E a escola também. Vamos lutar por uma escola melhor, por mais investimento na escola, para que ela seja boa, certo? Para que tenha recurso para trabalhar. No lugar desse aqui tem as tecnologias todas necessárias que atraem o menino, que o menino tem muita coisa. Hoje ele tem um celular na mão que ele vê tudo. Se o professor se abestalhar, ele sabe mais que ele. Viu? O celular hoje, né, é uma máquina. Ele serve para tudo, inclusive para o nosso desenvolvimento. Muito importante para o desenvolvimento, né, de uma pessoa. Certo? Ele aprende a fazer os trabalhos todinho. Daqui ele pode trabalhar com o celular e ganhar dinheiro, né? Ou fazer os serviços de casa quando ele é, né? Quando ele é empregado de alguma empresa, o cara trabalha em São Paulo, mas mora aqui. Ó, e por aqui ele manda pelo computador, pelo celular. Ele está ali trabalhando de qualquer lugar. Então é uma fonte de aprendizado. Está precisando a gente saber utilizar. Certo? Todos. Não só as crianças. Aí, toma o celular da criança. Primeiro tem que tomar dos barbudos velhos. Para poder tomar das crianças. Se a mãe de família e o pai, quando pega o celular para assistir novela, para assistir tal coisa, ele não vai fazer a mesma coisa. Ele não vai fazer diferente, né? Certo? Então não adianta tomar dele se você não tem o exemplo para dar. Então é ensinar como ele pesquisar, que isso é um instrumento muito bom. E pode ser muito ruim. Certo? Porque em casa é uma escola também. É a primeira escola da gente. A educação vem para cá de casa, da escola, né? Vem de casa para cá, para a escola. E aqui ele vai só desenvolver. Aqui é o lugar de aprender o intelectual. A educação é em casa, certo? A educação é em casa. Como ele chegar, se comportar nos cantos, certo? Então isso é muito importante, o desenvolvimento e a participação da família na escola. Muito importante, tá? Vamos se ligar aí. Eu fui um menino desse que jogou nesses terreiros, que brincou aqui, que na época nem merenda tinha. Aqui e acolá aparecia um leite, que a gente achava ruim beber. Às vezes tinha uns que despejavam leite no chão. Né? O bicho era desgostoso. Quando o menino daquele tempo não comesse, é porque o bicho era ruim. Mas hoje tem merenda boa, né? O menino almoça praticamente para poder ir para casa. Precisa melhorar muito, mas já tem muita coisa boa em relação ao que era, né? Valeu? Um abraço.